Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material muito legal que chegou na banca já tem umas 2, 3 semanas, é verdade. Demorei um pouco pra conseguir ler, mas finalmente chega o review de Howard o Pato, edição número 29 dos clássicos da Salvat, Algarismo Romano aqui na lombada, tá? Material totalmente imperdível. Já falei, mas tenho que repetir, né? Afinal de contas, lembrem-se, tem pessoas que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, então é importante falar certas coisas. Salvat pra mim, agora não tenho mais dúvida, Salvat pra mim é a editora que está fazendo o trabalho mais interessante no momento. Cobra um preço razoável pelo material que apresenta, em questão de acabamento gráfico e tudo mais, e pela qualidade das histórias que ela tem trazido pra gente. A parte clássica é algo assim totalmente à parte. A gente pode até descartar nessa conversa alguns materiais, tá? A Salvat, capa preta normal, a gente pode questionar a coleção do Homem-Aranha, embora eu goste bastante, a capa vermelha e tudo mais. Mas Salvat clássico é algo assim completamente surreal. É impressionante a quantidade de materiais incríveis que estavam sem ser publicados aqui no Brasil há tanto tempo, tá? Como eles escolheram bem esses materiais, lógico que essa escolha foi feita lá fora, tomando como base grandes obras, materiais realmente muito importantes nos Estados Unidos, mas que aqui estavam relegados ao total esquecimento, a não ser daqueles leitores mais aficionados e de longa data que ainda tinham algum resquício de lembrança, né, de nostalgia sobre alguns materiais, que leram em Heróis da TV, em Super Aventuras Marvel, Capitão América, lá no início dos anos 80 pela Editora Abril. Ou que nem lemos, né? Afinal de contas, vários dos materiais clássicos que já saíram aqui eram ultra raros ou inéditos, tá? Aí também tem alguns inéditos na parte da capa vermelha e tudo mais. Mas, bom, o que importa é o seguinte, Salvat tem nos proporcionado a possibilidade de ler algumas coisas realmente únicas e encadernados fantásticos e espetaculares. Alguns trazem revistas meramente clássicas, de arcos clássicos, mas que têm alguns pontos curiosos que o tornam importante justamente por ter acontecido alguma coisa naquele arco, a primeira aparição de alguém, coisas assim. Mas existem algumas obras realmente que têm um outro patamar, que estão realmente à frente do tempo e nos mostram sempre que a Marvel é uma editora diferente, tá? E sem papinho de DC Nauta e Marvete, por favor, vocês sabem que aqui não tem nada disso, né? Eu sempre tenho que lembrar que eu tenho uma Liga da Justiça aqui atrás, né? Então, a Marvel sempre foi diferente. A Marvel não trabalha, nunca trabalhou, a verdade é essa, os heróis simplesmente como heróis, como super-heróis. A DC, eles são realmente lendas intocáveis em outro patamar. Na Marvel a gente tem histórias com um cunho diferente. E nos anos 70, a gente teve alguma coisa completamente fantástica, tá? A Marvel sempre teve nesse ponto diferenciado de trabalhar muito focada nas coisas reais que aconteciam no mundo e em questões reais da sociedade americana daquele momento, temas que estavam em voga. E nos anos 70 a gente teve um vislumbre assim fantástico de obras incríveis e memoráveis mesmo, tá? Principalmente por um grupo de artistas, que a gente vai botar Jim Starlin, Frank Brunner e esse carinha aqui, Steve Gerber, que eram os caras que ficavam ali à base de LSD em Manhattan, viajando completamente e alucinando nas revistas. E a gente tem algumas obras extremamente fantásticas escritas e desenhadas por esses caras. Como é o caso lá da obra do Doutor Estranho, a gente tem toda a fase do Capitão Marvel, com o absurdo daquela graphic novel da morte dele. Tudo bem que nos anos 80, mas realmente nos anos 70 eles estavam fazendo alguns trabalhos à frente do tempo deles, com roteiros de uma genialidade incrível e que não tinham nada a ver com nada que existia de super-herói. É impressionante como eles extrapolavam essas barreiras, e essa edição aqui, esse material Howard, é o maior símbolo dessa extrapolação, porque é um personagem totalmente atípico. Ele não é um super-herói, ele não usa roupa colorida colada no corpo, ele não tem nenhuma característica, nem física, nem de personalidade, basicamente, de um super-herói. Ele não tem nada a ver com nada disso, surgiu meramente ao acaso dentro de uma revista, ganhou um título próprio e uma importância enorme no mundo dos quadrinhos e na Marvel propriamente dito, virou um símbolo pop, assim, absurdamente nos anos 70, ganhou um filme nos anos 80,
que, se vocês não sabem, tem até review desse filme no canal, num longínquo 2016 lá, na época que ainda tinha um trio comentando sobre filmes aqui no canal. Sim, também tivemos um momento diferenciado aqui no canal no passado. E nessa época a gente teve, sim, um filme bem interessante que tem muitas características, sim, desse quadrinho, o que é muito legal. Se você não viu, cara, era um clássico da Sessão da Tarde. Procura aí, dá uma olhada. Tem a Lea Thompson, aquela que fazia o filme De Volta para o Futuro, que era a mãe do Marty McFly. Aquela moça espetacular, isso mesmo. E ela tá bem espetacular também nesse filme. Então, a gente tem, cara, uma coisa que se tornou uma bola enorme de neve que foi crescendo, 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 simplesmente derreteu, evaporou e desapareceu. Hoje o Howard é simplesmente um fragmento de tudo isso que foi criado e praticamente não existe mais. Ele aparece em revistas regularmente e tudo mais, assim, fazendo uma participação especial. Apareceu ali rapidamente no filme dos Guardiões da Galáxia, num fundinho ali no primeiro filme. Tem essas pequenas participações dele, mas ele não tem mais um título mensal, ele não é mais um personagem relevante para o universo Marvel. Não que ele fosse relevante para o universo Marvel, mas ele foi relevante para a Marvel, sim, durante um momento. E teve uma revista que, embora não tenha durado tanto, foram em torno de 20 e poucos números escritos pelo Gerber, e depois passou para um outro roteirista, mas também não durou muito, mas que teve, assim, um material realmente expressivo. Esse material é totalmente inédito no país, tá? Nunca foi publicado no Brasil, então isso já é um motivo para comemorar. A Salvat, embora obviamente não tenha conseguido publicar todo o material, até porque não cabe numa única edição, e ela não vai ficar separando várias edições para publicar Howard o Pato. Mas ela traz pra gente aqui um compilado fantástico de histórias para que a gente possa finalmente conhecer o personagem na sua maneira original, como foi pensada, e aproveitar um pouco da fase áurea e única do Howard, tá? Aqui a gente tem a compilação bem interessante das revistas 19 de Adventure into Fear e a número 1 de Man-Thing, tá? Man-Thing, a pronúncia que se foda. Essas duas revistas, tá? Eram as revistas que o Gerber, é o Gerber? Isso, Gerber, tá? Que ele escrevia lá atrás, nos anos 70, sobre o Homem-Coisa, tá? O genérico de quinta categoria lá do Monstro do Pântano, tá? O Homem-Coisa, cara, era um personagem... Porra, tu tinha que tirar leite de pedra pra escrever alguma coisa sobre ele, né? Então, ele acabou criando esse personagem dentro da insanidade toda que a revista se tornava, tá? E pra ele poder ter diálogos, conseguir fazer a linha narrativa seguir, ele ia inventando coisas, e aí foi criado o Howard. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. A gente também tem as revistas 4 e 5 de Giant Size Man-Thing, e temos as edições de 1 a 8 e a edição 16 de Howard o Pato. Sim, a revista mensal que ele ganhou um tempo depois. A gente tem, de forma curiosa, além das 8 primeiras edições, a gente tem um salto para a edição 16, porque é uma edição assim totalmente única, e é fantástico que ela esteja aqui. A gente sacrificou o fim de um arco de histórias, é verdade. Infelizmente a gente não tem a edição número 9, que seria o fim ali de um arco de histórias, para poder ter a edição 16. Mas eu prefiro que tenha a edição 16 do que a edição número 9, mas a gente vai comentar tudo daqui pra frente, tá? Então vamos por partes, vamos com calma, que tem muita coisa pra falar. E sim, o programa vai durar meia hora. Faz parte, já gastei 9 minutos e ainda nem comecei a falar da revista, como alguns dizem. Mas eu tô falando da revista sim, tá? Gente, vocês têm que entender uma coisa, vamos lá. Tio Rodrigo gosta de falar, tá? Ele tá aqui fazendo o programa porque ele gosta do que tá fazendo e gosta de fazer do jeito dele. Eu gosto de fazer do meu jeito, eu gosto de falar e eu gosto de conversar com vocês. Se vocês me encontrarem na rua, eu não vou fazer um review da revista, eu vou conversar com vocês a respeito de qualquer tema que seja. E a ideia aqui é isso. Que eu esteja conversando com vocês, não que eu esteja fazendo um mero review para vocês, tá bom? Então vamos continuar com a conversa com o tio Rodrigo. Steve Gerber, cara, é um cara que escreveu bastante coisa interessante. Ele foi roteirista dos Defensores, foi roteirista do Demolidor, foi roteirista do Drácula, sabe? Aquelas edições da coleção histórica Marvel do Drácula. Então, tem roteiro dele. Ele escreveu por muito tempo, até faleceu alguns anos atrás, mas ele escreveu por muito tempo bastante coisa assim salteada. Mas isso aqui foi realmente um trabalho diferenciado que ele fez, tá? Ele também fez a primeira revista mensal dos Guardiões da Galáxia.
isso mesmo. Lá nos anos 70, no início dos anos 70, os Guardiões da Galáxia tinham sido criados nos anos 60, mas ganharam uma revista própria, mensal, que o Gerber foi o roteirista. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar a destrinchar edição por edição aqui. A gente começa com não uma revista completa, mas só fragmentos. E vai ficar confusa a leitura dessas duas edições, tá? Tanto a Adventure into Fear e a primeira edição do Homem-Coisa, elas são só fragmentos dessa revista, partes da revista em que apareçam o Howard. É confuso, tá? Porque realmente assim, é desconexo, não se segue uma linha narrativa direito por ter só fragmentos. Mas é justamente para mostrar as primeiras páginas em que ele apareceu. Não é o caminho mais adequado, obviamente, mas talvez colocar a própria história inteira ficaria também algo meio desconexo. Parece que a revista não tem assim um grande roteiro, não é nada assim muito maravilhoso não. Mas a proposta aqui por trás dessa revista é que o Homem-Coisa está ali envolvido com uma espécie, não um Conan, mas um cara desse de espada surgido sei lá de onde, tá? Uma insanidade total. E aí do nada de um arbusto sai o Howard. Já sai o Howard falando, e aí começa a participar da história a partir dali. Do nada. Tem o Homem-Coisa, que não fala nada, junto com um cara lá, um He-Man da vida, e o Howard surge. E aí a gente vai acompanhar essas edições completamente insanas, envolvendo outras dimensões. A revista do Homem-Coisa realmente parecia algo assim, bem complexo e bem louco, a verdade é essa. A gente está dentro de uma realidade aqui que o pântano se tornou uma espécie de portal que está sugando seres e criaturas de outras dimensões e elas estão aparecendo naquele local ali. Aí vai rolar a porradaria, obviamente o Howard acabou surgindo do nada ali. Ele foi sugado lá da dimensão dele e apareceu ali do nada, tá? É mais ou menos o que acontece mesmo no filme. Pra quem viu o filme, ele tá sentado lá no sofá dele e ele é sugado pra terra misteriosamente sem nenhuma explicação e ele aparece aqui. E é isso que acontece. Ele simplesmente é sugado e aparece, tá? Então essa edição, realmente ela não segue nenhum caminho muito lógico, nem nada muito sensacional, porque realmente a gente tem só fragmentos de página. É só pra gente ver como ele surgiu mesmo. E no final da revista, eles estão caminhando assim por uma escadaria do universo, assim, algo dessas viagens assim qualquer de LSD do Gerber. E o Howard escorrega e cai. E pronto, e acabou a vida do Howard. Ele simplesmente vai vagar pelas outras dimensões e acabou, cara. Simplesmente é isso. Eles acabaram com o Pato na segunda revista em que ele aparece. Que foi simplesmente um personagem criado pra contar uma parte da história. E mais nada, tá? Mais nada. Só que, cara, a repercussão em cima dessa bodega desse personagem foi enorme. Eles receberam várias cartas, eles receberam um monte de pedidos, assim, desesperados pra que, porra, não mata o Pato, continua com a história, tá? O Gerber disse que recebeu uma carcaça de pato, que alguém tinha jantado o pato e mandou os ossos pra ele pelo correio e falou, aí, o que vocês fizeram, o cadáver do pato. Você entendeu o nível de como tava a galera nos anos 70, tá? Nos anos 70 a gente sabe que os Estados Unidos estava completamente conturbado e um caos. E isso vai ser muito, muito mostrado aqui, tá? É impressionante. Eu não digo que eu chego a ficar um pouco esperançoso com a situação do nosso país, que eu vejo que os Estados Unidos estavam numa situação realmente caótica, com escândalos presidenciais, um caos completo, nível de violência absurdo, crise política, econômica, tudo um caos. E eles deram a volta por cima, né? Demorou, mas deram a volta por cima. E, infelizmente, a gente está numa situação que parece um pouco com aquilo que estava lá, tá? Então rolou aquela história ali, nada de outro mundo e tal, mas foi. Esse primeiro fragmento encerra, e aí sim a gente vai para a revista Man Thing Giant Size. Era uma revista mensal de maior número de páginas que trazia mais de uma história ali. Então tinha a revista, sim, do Homem-Coisa, mas a gente também passou a ter algumas páginas com a revista solo contida ali. Era basicamente um encadernado da Panini de hoje, tá? Uma revista mensal da Panini que tem vários títulos ali. Qualquer revista mensal dessas, entendeu? Era assim antigamente. Então, essa Giant Size tinha esse princípio. E a gente tem, então, a primeira aparição do Howard ganhando realmente sua própria história. E aí a gente... Aí cara, o LSD começa a viajar de vez.
Cara, o Gerber realmente viaja e começa a aloprar junto com o Frank Brunner, que é um puta desenhista e faz um trabalho sensacional. Aqui a gente vai passar a ter o Howard, que tinha escorregado naquela escada. Ele acabou que viajou pelas dimensões e veio parar na Terra de vez, tá? Porra, cara, aqui a gente vai se deparar, na primeira história, ele encarando um homem-sapo. Um homem-sapo. Eu não preciso falar mais nada, tá? Vai ter uma paginazinha. São pouquíssimas páginas dessa primeira história dele encarando um homem-sapo. Ele é preso pela polícia, o pessoal acha que ele tá usando uma roupa. É simplesmente uma história, assim, curta, divertida, com alguns toques legais de humor mesmo. E pra mostrar um pouco do que vem pela frente. Pra mostrar, olha, não espere uma história convencional, não espere realmente o inesperado nas páginas de Howard the Duck. A gente vai para outra Giant Size do Homem-Coisa, que é a número 5, que traz mais uma parte dessa história. Continua exatamente ali de onde estava também o Howard preso, e a gente vai encarar uma história 10 vezes mais insana e mais divertida do que a anterior, porque começam a aparecer pessoas com sangue sugado na cidade. Oh, meu Deus, o que será que está acontecendo? É um assassino? Não, cara, é muito pior que isso. É uma vaca vampiro. Acabou, cara. É uma vaca vampiro. Eu não tenho que falar mais nada. Howard encarando uma vaca vampiro. Arte fantástica, porra. Revista sensacional. E imagino como a galera deve ter pirado com essas duas edições. A comoção deve ter sido tão grande que não demorou muito, obviamente. Já surge, então, a revista Howard the Duck número 1. Aí sim, uma revista mensal com um bom número de páginas, e aí a insanidade vai ser aflorada completamente. Aqui ele vai conhecer sim a personagem que passa a acompanhar ele. Afinal de contas, ele tem que ter uma âncora na realidade ali, nova pra ele. Ele chama a gente de macacos pelados, porque, né, eles nos vê basicamente como primatas sem pelo. E ele tem uma parceira humana pra ter toda uma questão da... Como vocês devem ter visto no filme, aquela questão do romance. Porra, cara, ela é um macaco pelado, mas é gostosa, tá? Tem um pouco disso, embora não seja tão explícito e tão descarado, mas tem um pouco. Ela também é sensual, ela tem uma certa atração por ele, eles têm embora não, aparentemente, pelo menos nessas edições, eles não cheguem propriamente a se envolver, mas existe essa admiração mútua. E ela, cara, ela é uma ferrada qualquer, não tem nada, mal consegue pagar as contas e se junta com um pato que fuma charuto, cara. E, porra, é sensacional, tá? É sensacional. São histórias que tem aqui muitas críticas sociais, tá? Foi uma revista que realmente ele aproveitou pra escrachar, cara, pra esculhambar o que ele quisesse, qualquer tema que ele achasse dentro da sociedade americana naquele momento, que desse pra zoar, inclusive com o próprio mundo dos quadrinhos, envolver metalinguagem, tudo isso, ele aproveitou. Aparentemente ele tinha carta branca pra fazer o que quisesse. E isso se confirma na edição 16, tá? Por isso que ela tá aqui. E aí daqui pra frente a gente tem só zoeira, cara. É uma revista muito legal, muito inteligente, com um roteiro realmente diferenciado. Não é aquela revista com balões intermináveis de nada, com redundâncias, eu vou socar a cara dele. Não é isso. É uma revista realmente com conteúdo, com diálogo, com crítica e com muita coisa legal. Com um ótimo toque de humor, com um personagem muito bom. Howard é um personagem muito bom, muito divertido. Ele não chega a ser um Pato Donald, tá? Porque ele tá em outro nível de conceito ali do Pato Donald. Mas ele tem um pouco de estourar, ele é mais corajoso que o Pato Donald, que o Pato Donald não tem nenhuma coragem, né? Mas também tem um fato curioso. A Disney entrou com uma ação judicial contra a Marvel por causa do Howard. Falaram, cara, ele é igual ao Pato Donald. Embora o Gerber, quando criou o personagem, ele falou pro desenhista, deixa eu lembrar aqui o nome do desenhista, o Val Myrick. Ele criou o personagem e inclusive o charuto é criação dele. Ele falou, cara, ó, desenha um pato, tá? Mas não desenha, por favor, igual o Pato Donald. Aí ele botou aquela gravatinha e tudo mais, não desenha igual o marinheiro. Aí a Disney falou, não, cara, ele é igual o Pato Donald,
E aí, no futuro, algumas edições depois, não nenhuma dessas daqui, mas um tempo depois, o Howard passou a usar calças para poder diferenciar do Pato Donald, tá? Então, por isso que a gente hoje vê o Howard usando calças, é por causa da Disney, que entrou com a ação por causa disso. Mas daqui que sim, parece pra cacete com o Pato Donald, tá? Mas é um Pato Donald completamente diferente, né? Só o fato dele estar com um charuto na mão o tempo inteiro já é algo totalmente diferenciado. A revista mensal, cara, do Howard, ela tem uma qualidade, assim, em outro patamar, tá? Porque além do roteiro dela ser incrível, e é mesmo, cara, é uma revista que tu tem que ler, é uma revista moderna, é uma revista diferente, é uma revista, não é de super-herói, não é uma leitura de super-herói, é uma revista, porra, muito boa mesmo, tá? Mas ela também tem uma equipe técnica fantástica. Pra ter ideia, a primeira edição, lógico que o roteiro é do Gerber, todas as edições aqui tem o roteiro dele, tá? Mas a gente tem a arte do Frank Brunner, que é o desenhista daquela edição lá do Doutor Estranho, que eu fiz review aqui. Pá! Doutor Estranho, uma realidade à parte, que é uma obra fantástica, aquilo é absurdo, tá? A arte é dele. As cores são da... Cadê? Não, as cores nessa edição ainda são do Frank Brunner, mas depois tem algumas edições que são desenhadas pela esposa do Marvel Wolfman. E o Marvel Wolfman é o editor da revista. Cara, tá entendendo o tamanho do Howard? É surreal, cara. É muito alto nível. Primeira edição, a gente tem Howard o Bárbaro. Ele acaba se deparando absurdamente com uma torre. Ele fala, cara, o que eu vou ficar fazendo aqui nesse planeta dos macacos pelados aqui, que lugar horrível, porra, tudo errado, eu vou me suicidar. Aí ele acha uma torre, assim, no meio do nada, ele acha uma torre. E a partir daí a gente vai entrar numa aventura meio capa-espada, meio feitiçaria, que vai envolver, obviamente, uma beldade com poucas vestes, um feiticeiro, uma espada e algo maligno para ser encarado, tá? A gente, obviamente, vai descobrir depois que essa menina é a que vai participar das aventuras com ele. Mas a gente começa já com uma aventura dessas. E é muito legal, tá? Muito, muito legal. A gente ainda tem, para completar, tá? A incrível participação do Homem-Aranha, completamente curiosa e surreal nessa edição aqui. Isso é fantástico, tá? A gente tem o Homem-Aranha participando, obviamente, para alavancar as vendas, para chamar a atenção para a revista. A gente ainda tem uma participação do Peter Parker, que viaja justamente para investigar alguma coisa e acaba se deparando com isso e vai lá encontrar o Howard nessa primeira edição. Depois, já com isso resolvido, o Howard passa a morar com essa menina e conviver com ela. E aí a gente vai entrar numa sequência de histórias completamente insanas. A segunda edição já traz pra gente o Howard contra o Homem-Nabo. Um nabo do espaço se apodera do namorado dessa menina, que eu esqueci o nome dela. Vou tentar achar aqui o nome dela, tá? Aqui a gente já tem as cores da Michelle Wolfman, que é a esposa do Marvel Wolfman, tá? Ele se apodera do namorado da garota e vira uma espécie de super-herói vegetariano. Cara, acontecem umas